Olá pessoal da R7, nós estamos no último mês do ano, época de comemorações, confraternizações, presentes. E esse é o assunto do Fala Brasileiro dessa semana, com a entrevista do Roberto Meyer, que é especialista em relações de consumo e varejo, participando aqui com a gente, né, Roberto? Roberto, nossa pesquisa traz um dado dizendo que 78% dos brasileiros pretendem dar presentes só para os mais próximos, talvez não para a família toda, né, a família estendida. Isso é um comportamento do brasileiro, presentear só os mais próximos, ou a gente está falando aí de um aperto financeiro e aí ele está reduzindo essa margem de aonde o presente chega? Uma colocação espetacular. Vamos só entender o comportamento desse consumidor. O consumidor brasileiro é um consumidor que adora o espírito natalino. Então, o Natal faz parte realmente da conscientização brasileira de dar, receber, presentear. Então, ele tem essa ideia de eu vou presentear, eu vou fazer um amigo secreto, eu vou fazer a minha ceia, mas ele não tem dinheiro. Vamos verificar a evolução da renda do brasileiro ao longo da década. Está um platô. Estou falando isso aqui desde 2010. Ele vem perdendo realmente renda, inflação subindo, produtos, a grande maioria são dolarizados, então você tem uma moeda também inflacionada, e aí ele não tem esse dinheiro para pegar e gastar. Então ele cada vez vai fazendo preferências, vai priorizando os melhores amigos, as melhores bandeiras, e sempre esquecendo, nós estamos em época de Natal, você abriu muito bem falando assim, estamos em dezembro, só que depois de dezembro tem janeiro, aí tem a ressaca e tem que pagar as contas. Que vem e contas altas, né? Só para lembrar, temos o IPTU, o IPVA, material escolar e assim vai. Aí o consumidor brasileiro entra nesse fluxo, né? Aí só não faça, eu peço para todos os consumidores, pelo amor de Deus, não entre no rotativo do cartão de crédito jamais em tempo algum. Cuidado. Tá? Sobre esse gasto aí, nós perguntamos qual é a média que os brasileiros devem usar para presentear. A maioria, 59%, fala entre 400 e R$ 1.000. Na sequência, 32% falam que não pode passar de R$ 400 a soma de todos os presentes. E aí, quando a gente pergunta sobre pagamento, 8 em cada 10 pretendem parcelar essas compras. Primeira questão, como é que faz esse cálculo da quantidade de presentes, de valores de presentes, né? Tem que ser consciente. E na hora de pagar, qual a preferência? O assunto é muito quente porque hoje o próprio Congresso está discutindo o parcelamento do cartão de crédito, que o juro está embutido, não vamos esquecer disso, tá? Aquele valor de 1.000, ele já embute um juro natural do varejista, que vai te cobrar em 10 parcelas, 12 parcelas, aquilo está embutido. E é o mesmo preço à vista ou parcelado. Só que qual que é a teoria? Quanto cabe no bolso do consumidor? E ele realmente vai fazer essa conta. É 10 de 40, é 10 de 30, é 10 de 29,90 e ele vai realmente distribuir achando que tudo vai correr bem. A grande armadilha é que na administração dessa conta, ele não prevê alguma intercorrência diferente, algum caso, algum encanamento que quebrou, alguma enchente, alguma coisa que ele precise emergencialmente e ele acaba entrando no rotativo do cartão e aí realmente ele não sai. Então, essa conta de até R$ 1.000 é esse platô brasileiro. Um país que tem uma renda média ao redor de R$ 2.900, não tem muito milagre, já é muito até, porque ele está... Um terço, ele está falando de um terço do valor ali do que ele ganha. Então, mas se você pegar e verificar, tem outro dado. Não esquece que agora também vem o 13º, que podia ser utilizado para amortizar dívidas, mas ele vai preferir investir e consumir, porque tem todo o espírito natalino, e sem se ligar que tem férias ainda de final de ano, uma série de custos, de gastos que ele vai ter, e ele fica na dúvida, aquele que eu falo, rouba-monte. Para ele passar férias, não vai poder ter Natal. Para ele ter Natal, ele vai ter que abrir mão de outras coisas. Então, como que ele faz esse balanceamento? Aí estudar a mente do consumidor. Roberto, o item dado pelo brasileiro de presente, ele tem ficado mais barato para poder caber nesse orçamento? Ano a ano. Ano a ano.
que a gente chama de lembrancinha, que também é um presente, né? É um jeito da gente tratar. Vamos dizer um outro termo, não é pejorativo, mas quinquilharias, coisinhas pequenas, baratas que cabem no bolso, tá? Tem um debate muito oportuno também por conta da entrada daquelas empresas que exploravam o limite de $50 de isenção e realmente entucharam um varejo de vendas de produtos muito mais baratos que os brasileiros, não pagam impostos, né? Então, mas o consumidor, para entrar no seu, caber no seu orçamento, ele não quer saber. Então ele vai comprar porque fala, pô, teoricamente com esse preço eu posso comprar 2 camisetas, por que não? Mas vamos entender, é uma competição tanto quanto difícil para o varejista brasileiro absorver e o próprio governo brasileiro abrir mão de tantos impostos. Ô Roberto, se o valor à vista é o mesmo do parcelado, ainda que tenha um juro embutido ali, o consumidor muitas vezes não sabe disso. A melhor opção é parcelar? Óbvio, óbvio. Já que eu tenho a opção do parcelamento em 10, 12 vezes, eu vou parcelar. É obrigatório, porque teoricamente, então, eu estou trabalhando com dinheiro. No mínimo, no limite, você tem hoje, ele no mercado financeiro, ele vai poder ter um retorno financeiro, deixando aquela parcela aplicada, tá? Ele está fazendo dinheiro. Então, nunca vai se pagar à vista, se a opção à vista e a prazo, sempre vá para o parcelado, desde que as condições sejam iguais. Mas aí está uma dicotomia. Na realidade, quem está pagando à vista está financiando o varejo de forma errônea. Não tem nexo, porque teoricamente o dinheiro podia estar no teu bolso. Então, sempre quando você tiver a opção a prazo igual à vista, compre a prazo, parcelado, 10 parcelas iguais que o consumidor está ganhando. E não esquece de fazer conta, né, Roberto? As pessoas vão para o comércio, ou shopping, ou comércio popular, compra aqui, compra ali, às vezes os valores não são muito altos e elas não têm noção do montante disso. E essa conta do montante vai chegar. É a armadilha dos vários 9,99. 10 de 9,99, 10 de 29,99, que ele vai falar, cabe 29, mais 9, mais 19, mas cabe no meu orçamento. Isso se não acontecer nada. Aí depois fala, esse fim de semana eu vou abusar um pouquinho. E de novo, as pessoas têm que pegar que o orçamento é finito, tá? O 13º vai acabar em 2 minutos e as dívidas de início de ano são imperdoáveis. E aí, geralmente, via de regra, a gente fala assim, janeiro, fevereiro e março, o brasileiro paga a conta. E não é no brasileiro, não. Nos Estados Unidos é muito pior. A gente tem um pico de vendas no varejo grande em dezembro e tem toda aquela carestia de janeiro, fevereiro e março, quando vem as liquidações. Além dos presentes, tem ceia, né? Aquele jantar ou o almoço, né, em que você reúne a família ou reúne os amigos. E nós perguntamos quanto que os brasileiros pretendem gastar. Quase metade, 47%, fala entre 300 e 600 reais. E aí tem uma pergunta mais adiante da pesquisa, falando sobre o montante, né? Quanto você vai gastar no total com presentes e ceia? A maioria fala do mesmo valor do ano anterior, do mesmo passado. Então, se ela pretende gastar o mesmo valor do ano anterior e nós temos inflação, são presentes mais baratos e uma ceia mais pobre? Total. Vamos pegar e falar nessa parte de cesta básica, cesta alimentar, cesta de presentes. Você tem uma inflação média de aumento de custos 5 a 10% básico, tem alguns itens que podem subir 20%, mas pensa em tudo aquilo que foi importado, você tem um outro cálculo em cima, ele está ficando igual. O que acontece? Ele vai ter que tirar alguns presentes ou ele vai substituir um valor de um ticket de 50 por um de 45 e coisa assim para poder entrar no orçamento. Espero que não se divide, fazendo, eu vou tentar pegar e tratar todos iguais e tal, a conta não vai fechar. E a ceia realmente é um item muito importante do brasileiro. Muita gente vai fazer a ceia em casa, que é o que pode fazer, vai reunir os amigos, os familiares, os mais íntimos. Preparar em casa, que é a opção da maioria, 68%, para não gastar muito, né, com o produto pronto. Exatamente. Então você começa a pegar e verificar. Então ele tem que fazer a ceia, ele tem um amigo secreto, ele tem que dar os presentes para vários familiares e amigos. Como que ele administra isso? Isso aqui realmente requer um cuidado muito forte, um orçamento muito preciso realmente fazer isso, porque pensando na sustentabilidade desse consumidor, para ele não cair de novo em um endividamento crescente, para ele poder realmente
passar bem os primeiros 3 meses do ano. A gente quis saber um item que provavelmente vai para a mesa do brasileiro, que é algo que nós importamos essa tradição, mas ela virou tradição no Brasil. Frango ou peru? Você já sabe o que é que vem na tua ceia? Nessa pergunta aqui, a maioria, 64% dos entrevistados, responderam que o peru vai ficar lá na geladeira do mercado, ele vem e traz para casa o frango, justamente porque é mais barato. Essa troca é uma troca importante, né? Não deixar de fazer ali a ave, que é algo representativo para a nossa ceia, mas não precisa ser a mais cara, Roberto. É o Natal do frango, essa é a realidade. É o primeiro, hoje nós estamos no Natal do frango? Não, isso aqui se você verificar uma época tentar emplacar o Chester, né, para tentar fazer uma substituição do peru, que é caro, que é uma carne espetacular, uma carne altamente saudável, que poderia ser consumida ao longo do ano, e o pessoal só produz na época do Natal. Né? Não esquece que, por exemplo, nos Estados Unidos, o grande dia é o Thanksgiving, que foi agora no final de novembro, onde tem aquela ceia com peru e tudo mais. Isso aqui não faz parte hoje da mesa do brasileiro, ele vai se contentar com o frango, que é o que vai poder entrar na mesa, e ele vai ter que fazer escolhas. Então, basicamente, são trade-offs. Ele tem que pegar e falar, para eu ter uma ceia condizente com meus familiares mais íntimos e tudo mais, eu não consigo botar um peru. Então, vai ser frango mesmo ou outro substituto que não, enfim. E ceia, o que compõe a ceia tradicional, ele tem itens caros para o brasileiro, né? As próprias oleaginosas, né? São as castanhas, tem o peru, uma bebida especial. Abrir mão dessa imagem que o próprio comércio criou e comemorar com que pode ser pago. Eu acho que é importante, acho que a grande comemoração que o brasileiro pode se dar, é importante sim sempre celebrar, é poder estar economicamente equilibrado. Porque por conta de alguns dias de festa, de glória, depois você passar vários meses em abstinência, tá? O bom senso tem que imperar. Então, educação financeira, cuidado nos gastos, parcimônia, né? Porque o consumir é uma delícia, mas depois tem que pagar a conta. E detalhe, não vamos esquecer, se segurar um pouquinho, em janeiro começam as grandes liquidações, ele pode realmente fazer muito mais com o dinheiro que ele realmente economizou. Então, acho que esse equilíbrio comportamental é uma coisa que vocês têm um trabalho muito importante de conscientização, vai fazer bem para todo mundo, ter um consumo muito mais consciente e equilibrado e vai dar também sustentabilidade para o próprio comércio, para o próprio varejo, que não vai ter aqueles saltos os excessos de grandes compras e depois o endividamento e cobrança, que também são bem desgastantes. Tarefa para o consumidor. Pesquisa de preço, passa no mercado, passa no outro, faz lista, né? E consumo consciente. Eu acho que é importante entender, porque tudo que você quer consumir, muitas vezes você está impelido pela propaganda, mas é tão bom, eu vou aproveitar agora. Então, pense 2 vezes, agora ou será que eu posso esperar mais 30 dias? Porque realmente nessa onda de consumismo que nós vivemos no Natal, é natural isso, não esquece que realmente nós temos um consumo reprimido, né? Porque o consumidor poupa durante o ano para chegar no Natal e realmente presentear e tal, mas não esquece também que da mesma forma o varejo aproveita para reajustar algum preço, para poder realmente ter uma margem e cobrir toda a sua operação que muitas vezes é deficitária durante o ano. Então, nesse equilíbrio, o comportamento do consumidor é fundamental. Tá? Se ele sentir que está um pouquinho fora do orçamento tal, diga não. Se a gente pegar historicamente o brasileiro, ele cometia vários deslizes, quando o preço começava a subir muito, uma carne, por exemplo, em vez de boicotar a carne, ele fazia o oposto, ele comprava mais carne, e a carne subia mais. Então, peraí, se está subindo mais, deixa eu equilibrar a oferta e procura, eu vou substituir por um outro tipo de carne e tudo mais, para entrar num padrão, porque tudo são ciclos. O café sobe porque tem um problema de uma geada, alguma coisa. Então, você espera acalmar e você volta às compras. Então, a mesma coisa no espírito natalino. O que não for essencial para a sua ceia, para o seu ambiente familiar, segura um pouco, que depois de janeiro ele pode aproveitar melhor. Para não começar o ano com mais dor de cabeça. Que são as dívidas. E só lembrando, vem IPTU, vem IPVA,
Sempre naquela da noite, janeiro é o mês que a gente pagar todas as contas. As contas que você pagou no cartão de crédito em dezembro, vão vencer em janeiro, né? Material escolar, tudo vem de uma vez. Pensa, respira e pensa. Pensa que a conta vem. Vem, mas vamos fazer um bom Natal, vamos começar realmente a recuperar o Brasil. A gente está precisando voltar a sorrir e eu espero realmente que esse espírito natalino contamine todo brasileiro para fazer o bem e a gente ter um país bem mais sustentável em 2025. 2024, opa. 24. Já estou quase 24. Roberto, obrigado pela entrevista e a sua participação aqui no nosso Fala Brasileiro. E a gente fica por aqui, ó. Semana passada nós falamos sobre o uso do 13º, uso consciente do dinheiro, né? Fazer cálculo, conta, e agora de novo com os gastos de fim de ano. Então, lição de casa. E até a próxima.